Fala, galera, então, antes de começar o corte, um recado importante pra vocês, hein? Você que é bom de palpite, corre lá na 1xBet. O link tá aqui no primeiro comentário fixado, clique lá, cadastre-se, use a palavra promocional FUTEPOD com temudo e demudo no final, pra eles dobrarem seu primeiro depósito até R$ 3.000. Você não ouviu errado, tá? A 1xBet é a maior bet do planeta e é parceira agora do canal Futebolaço. E agora, vamos pro corte. Apesar de toda a insatisfação que eu tenho na forma como está sendo gerida a SAF do Vasco, para mim, pelo menos, eu quero ver sua opinião, eu não quero voltar para o associativo sob hipótese alguma. Nem eu. Tá? Então, às vezes, tem uma galera que confunde, que acha que quando a gente está criticando a gestão da SAF, é porque tá com saudade do associativo. Eu não tô e não quero voltar para lá. Então, só pra gente pegar esse primeiro preâmbulo, tu tem essa visão também? Também. O fato da gente criticar a 777, tudo que vem acontecendo, não significa que a gente quer retroceder. Mas a gente esperava, por exemplo, que a 777 cumprisse aquilo que foi prometido no processo de venda, né? Que era um time do Vasco forte, competitivo, que fosse brigar lá em cima, e isso não vem acontecendo, né? Então, o torcedor não está pedindo nada mais do que aquilo que foi prometido, de fato. Então, é uma coisa que é chata, né? Todo ano a gente, ainda mais toda a galera que cria conteúdo de Vasco, a gente sempre fica todo ano batendo na mesma tecla, né? Do Vasco brigando para não cair, o Vasco precisa de reforços. Tu vê que as deficiências no elenco, as lacunas são sempre as mesmas. Então, assim, tá cansativo pro torcedor todo ano a mesma coisa, né? Ainda mais depois da venda, onde se gerou uma expectativa de que as coisas fossem ser diferentes, né? Não, aquela fala do Josh lá do que, é a última vez que Vasco e Flamengo vão jogar com diferença no orçamento, pra mim aquilo já soou como mentira de cara, porque assim, eu hoje tenho uma visão completamente diferente do que tinha quando eu era só um mero torcedor. Com esses 5 anos trabalhando com rede social, produção de conteúdo, eu tenho mais acesso a número, a dados mesmo na minha mão, e eu sei que existe uma diferença entre o Vasco e o Flamengo em termos de torcida, em termos de representatividade perante a mídia. É só você pegar como parâmetro mesmo o tamanho dos canais do Vasco, o tamanho dos canais do Flamengo e qualquer outra rede social. Então, o potencial de cada clube é o tamanho da sua torcida e ponto. Então, achar que a gente ia equiparar, eu nunca caí nessa bravata. Tanto é que logo assim que o Josh fala aquilo, eu lembro que eu fiz uma entrevista pra rapaziada do Ser Vasco, mandar um abraço pra eles, até teve um corte meu que fez um barulho na época, eu falei, isso aí é rolê de bravateiro. Ele não vai conseguir cumprir isso que ele tá prometendo. Enfim, ali já se desenhava algo estranho, e foi justamente num período aonde você tá num processo de venda. Então parece que a ideia foi realmente comover, digamos assim, a comunidade vascaína, e a gente está vendo quase 2 anos depois essa situação não concretizando. E um ponto importante também é o seguinte, eu me incluo nesse bolo, perdemos completamente confiança nos homens do Vasco, né? A galera da política e tal. Eu acho que o Pedrinho é até um cara fora disso, que ele é um cara que vem de fora, até eximo ele dessa questão da política do Vasco como um todo. E a gente, quando está nesse processo de venda, a gente, infelizmente, é obrigado a confiar na palavra das pessoas que estão passando as informações. Foi prometido que era um investimento de 700 milhões para pagamento de dívida e 700 milhões para poder investir no clube. Fazendo aquela bravata e aquela mentira coloquial que foi colocada de que era 1.400 bi, quando, na verdade, a gente vê claramente que a transferência da dívida da associação para Vasco da Gama SAF, e o recurso que entra, ele é misturado com a própria receita que o Vasco tem, e ali a SAF se vira para pagar a dívida e investir no time simultaneamente. Ou seja, é um recurso só. Eu lembro que eu fiz, inclusive, uma pergunta pro Luiz Melo ainda, lá no CT, sobre essa questão dos 2 potes, para ele explicar um pouco melhor essa questão do dinheiro da dívida e do dinheiro do investimento. E a gente vê nitidamente que não é. E aí sai o balanço agora, e muita gente, na minha opinião, fez uma leitura equivocada do balanço, e a própria manchete que o GE publicou, eu acho que eles focaram na questão equivocada, que eles botaram assim, faturamento histórico, o Vasco atinge seu maior faturamento, 300 e poucos milhões, e o Vasco paga 210 milhões de dívida, sendo que não tem uma explicação e um aprofundamento daquilo, que é o seguinte, o torcedor olha comum, que não entende de finanças e de contabilidade, pagamos 210 milhões de dívida.
Maneiro. Sendo que desses 210 milhões, 150 foi pro lixo. Foi juros. Efetivamente da dívida, foram 60 milhões de reais pagos. E o Vasco tem investimento absurdo no futebol e no lixo também. Um elenco muito mal montado. Então a situação, agora eu quero te ouvir um pouco, que eu também já falei bastante, lembrando que hoje é mais um debate, uma troca de ideia do que de uma entrevista. Então, assim, todo esse cenário é muito preocupante, cara. Não, e você vê a questão do dinheiro mal gasto, né? Você vê Cleiton foi 18 milhões, Esforza 24, Adson 26. Rojas pagou 3 milhões e meio pelo empréstimo de um ano. São jogadores que a gente está citando que até agora não deram retorno que era esperado, né? Na verdade, a gente nem esperava muito deles, né? Porque a gente não conhecia. E quando foram especulados, saiu a notícia de que estavam negociando com o Vasco, a gente foi procurar o histórico deles e não agradava em nada, né? Então, cara, é dinheiro mal gasto. Você vê que os aportes daqui a pouco vão terminar. O Vasco, ao meu ver, pelo que eu estou acompanhando das notícias que estão saindo, o Vasco não está autossustentável, né? O Vasco está se mantendo, está pagando as contas por conta dos aportes e quando os aportes acabar. Então, assim, o que vai acontecer? Aí tem a questão também do associativo. Você vê o Pedrinho, eu acompanhei a entrevista dele aqui pro Futebolaço, e você vê que ele tá totalmente... Não pode fazer nada, né? Não pode comentar, não pode ser mais claro com o torcedor. A gente viu que ele tá insatisfeito, que ele não concorda com o contrato, né? Mas só que o que ele pode fazer com relação a isso, né? Então a gente tá de mãos atadas. O torcedor mesmo não sabe como tirar o Vasco, né? Salvar o Vasco, talvez, da 777, ir para uma outra empresa. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Porque eu acho que não tem nem mais clima, né? Entre 777 e torcida do Vasco, né? E se não tiver os dois alinhados, não tem como. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita então, já se inscreva aí no canal para fortalecer o nosso trabalho. 2 vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam aí todo santo dia. Então você que quiser dar uma moral pra gente, ajudar a família Futebolaço a continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte.